A leitura da epístola de São Paulo aos Coríntios, primeiro aos Coríntios 11, 20 e 32. Irmãos, quando vos reunis, já não se pode dizer é para celebrar a ceia do Senhor, pois cada um trata de comer a própria ceia. E assim, um tem fome, enquanto o outro está farto em excesso. Porventura, não tendes vossas casas para comer e beber? Ou desprezais a Assembleia de Deus e quereis humilhar os que nada possuem? Que vos direi, louvar-vos-ei? Não, neste ponto não vos posso louvar. Com efeito, foi do Senhor que recebi o que vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite mesma em que havia de ser traído, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento em meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão ou beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, todo aquele que indignamente comer deste pão ou beber o cálice do Senhor será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e só assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso há entre vós muitos enfermos e fracos e muitos mortos. Se, porém, nos tivéssemos julgado a nós mesmos, certamente não seríamos julgados, mas porque somos julgados pelo Senhor, o somos para castigo nosso, para não sermos condenados por este mundo. O Evangelho segundo São João 13, 1 a 15. Antes da festa da Páscoa, sabia Jesus que chegara a hora de passar deste mundo ao Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Depois da ceia, enquanto já o demônio havia incutido no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o desígnio de trair Jesus, sabendo este que o Pai entregara todas as coisas em suas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depois o seu manto e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos e a enxugá-los com a toalha com a qual se cingiu. Chegou então a Simão Pedro. Disse-lhe Pedro: Senhor, vós quereis lavar-me os pés? Respondeu Jesus: O que eu faço, tu não entendes agora. Mais tarde, porém, o compreenderás. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavareis os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Então disse-lhe Simão: Senhor, não somente os pés, como ainda as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Quem foi lavado necessita apenas de lavar os pés, porque está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Não estáis todos limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou de novo o seu manto e, sentando-se outra vez à mesa, disse-lhes: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque realmente o sou. Se eu, pois, sendo vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros.
Deixo-vos o exemplo para que assim como eu vos fiz, vós outros o façais também. Sente-se, meus irmãos. Reverendíssimo Pai, reverendíssimo Padre Alberto, reverendíssimos irmãos, reverendíssimos irmãos, hoje, quinta-feira santa, chamada pela liturgia o dia da ceia do Senhor, este nome nos indica o grande acontecimento que a Santa Igreja comemora. A instituição da Eucaristia, a instituição da Santa Missa, a instituição do sacerdote, como também o exemplo de caridade que Nosso Senhor nos apresenta. Nosso Senhor, como um testamento, nas suas últimas horas, deixou em nosso favor essa imensa maravilha, antecipando mesmo de uma forma incruenta o sacrifício da cruz, porque a Santíssima Eucaristia não é apenas sacramento, mas é também o sacrifício permanente da nova lei, é também o mesmo sacrifício do Calvário. E Nosso Senhor, que é poderoso, pôde fazer isto, antecipou ali de uma forma incruenta o sacrifício da cruz. A Santíssima Eucaristia, que é o maior dos sacramentos, porque nos sacramentos se encontra a graça. A Eucaristia é a própria fonte da graça, por isso ele é o maior de todos os sacramentos. E o sacerdócio, Nosso Senhor, então, criou aqui também o sacerdócio. E vejam, se não fosse esse sacramento da ordem, a igreja não teria como sobreviver, porque ela utiliza desse serviço do padre para sua santificação, e inclusive os sacramentos, em grande parte, não teria como ser administrado sem o sacerdote, a própria Santa Missa. E então esse sacramento da ordem é de importantíssima necessidade para a vida da igreja. Provisoriamente houve tempo na igreja que se conseguiu passar até séculos sem o sacramento exclusivo do padre, mas é uma coisa muito restrita, uma coisa muito provisória, o fato é que Nosso Senhor deixou o padre para atender a necessidade dos fiéis, e é o meio normal da igreja viver e santificar através desse sacramento da ordem. Alguns santos, como Santa Margarida, Santa Maria Madalena de Pazzi, chamavam esse dia o dia do amor. E isso é expressado na cerimônia. Os senhores viram que essa cerimônia, no começo, ela teve algo diferente, um tom festivo, coisa que desde da pré-quaresma nós não vimos mais. O Glória, etc. E os cânticos solenes.
paramento branco, os paramentos, desde a Septuagesima, são usados paramentos roxos, e é para lembrar justamente esse grande prêmio que Nosso Senhor nos proporcionou. Então a igreja não passa despercebida, ela não consegue se conter a sua alegria e exprime assim na liturgia esse grande dom que Nosso Senhor nos deixou, a Santa Eucaristia e o sacerdócio. E na medida que avança a cerimônia, ela vai tomando já um tom austero, mais austero. E, por exemplo, a partir desse momento, não se tocará mais o sino até a Páscoa. Vai ser substituído pela matraca. O padre ainda termina a missa com os paramentos brancos, mas logo depois da missa, no final do termo dessa cerimônia, que vem a desnudação dos altares, o padre já vai colocar a estola roxa. E, inclusive, eu peço até os fiéis que, depois que o padre sair com os irmãos para levar o Santíssimo para a urna, para um lugar reservado, permaneçam aqui na igreja, porque depois o padre virá para fazer a desnudação dos altares, é onde encerra essa cerimônia. Depois faremos a oração de completas, mas não está obrigado a assistir a reza de completas. Essa cerimônia encerra com a desnudação dos altares, que será logo após a transladação do Santíssimo Sacramento. É um dia muito apropriado para se fazer também a comunhão pascal. Mesmo os que comungam frequentemente, é bom que escolham um determinado dia durante o período pascal para fazer conscientemente essa comunhão pascal, que é um preceito da igreja: confessar-se ao menos uma vez no ano e comungar ao menos pela Páscoa da ressurreição. É muito aconselhável esse dia de hoje, o dia do sacramento, o dia do amor, que se faça, mas não é obrigatório, mas é bem apropriado esse dia para que se faça a comunhão pascal. O Evangelho nos apresenta a grande lição da caridade e do serviço. São João tem tantas passagens belíssimas sobre a Eucaristia. Entretanto, a Santa Igreja vê a necessidade de nos inculcar a obrigação que temos do serviço do próximo, se contenta, prefere mesmo a apresentar esse exemplo de Nosso Senhor da caridade, do serviço. E Nosso Senhor aqui fala claramente: assim como eu sou mestre, que sou o Senhor, eu lavei os vossos pés. De fato, eu sou mestre, sou Senhor. Assim vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Isto é, deveis se dedicar, deveis atender, socorrer um ao outro. É realmente um exercício muito importante na nossa vida prática. Ele nos proporciona muitas ocasiões de nos purificar os nossos pecados, de nos corrigir do nosso egoísmo, de sair de dentro de nós mesmos, de renúncia. É muito formador, e quem levasse isso a sério, certamente progrediria muito rápido na vida espiritual. E essas coisas práticas, essas coisas imediatas que estão ao nosso alcance, essas coisas que muitas vezes não são nem percebidas, essas são de grande valor para a nossa vida espiritual.
Às vezes é uma doação que o outro nem percebe que tá nos custando tanto, mas aquilo feito pelo Espírito sobrenatural diante de Nosso Senhor tem grande merecimento para a pessoa que praticasse esses atos assim. E São Paulo nos previne com relação ao estado de espírito em fazer a comunhão. O efeito dos sacramentos depende, sobretudo, do estado do sujeito, da pessoa que recebe. Então se pode colocar o impedimento 100% do efeito de um sacramento, por exemplo, da Santíssima Eucaristia. Se pode colocar um obstáculo de 100%. A pessoa que comungasse em pecado mortal, por exemplo, ela teria colocado esse obstáculo de 100%. E que desastre, porque ela faria um pecado terrível, um pecado de sacrilégio. Além de receber um sacramento de vivo em pecado mortal, recebeu o próprio Nosso Senhor, a própria fonte da pureza. Mas se pode também colocar um obstáculo menor, comungar sem o desapego das coisas do mundo, sem o desapego ao pecado venial. Também é um obstáculo, não é impedimento, não seria um impedimento, mas seria um obstáculo para o efeito da graça. E comungar realmente no estado de espírito totalmente sem obstáculo é uma coisa raríssima, né? Já aconteceu na vida de alguns santos. Santa Teresa d'Ávila dizia que bastaria uma só comunhão em nossa vida para que nós nos tornássemos santos. E já aconteceu, me lembra pelo menos agora um exemplo de Santa Maria Imelda. Ela, depois de uma comunhão toda fervorosa, realmente cheia de fé e de amor a Nosso Senhor, ela não conseguiu realmente resistir tanto amor ali. E ela então voa para o céu após aquela santa comunhão. Mas é preciso um equilíbrio, nem cair no extremismo dos jansenistas, que se privando da Santa Comunhão porque eles se achavam indignos e então para eles ninguém nunca estava digno de comungar e assim afastava as pessoas da frequência do Santíssimo Sacramento. E houve muito prejuízo espiritual por isso. Por esse afastamento, essa medida imprudente. E nem cair também no outro lado do liberalismo, comungar de uma forma displicente, e descuidadosa e irresponsável, ou mesmo de uma forma sacrílega. Mas mesmo reconhecendo a nossa imperfeição, uma vez que nossa consciência não nos acusa de pecados graves, fazemos ato de arrependimento desses apegos, desses pecados, e assim nós devemos frequentar, receber esses sacramentos, porque assim teremos mais graças do Nosso Senhor para ir nos purificando lentamente. E assim, tanto a Epístola como o Evangelho, ambos falam do amor. A Epístola particularmente fala do amor a Deus, do amor ao Santíssimo Sacramento, e o Evangelho, Nosso Senhor fala claramente do amor que devemos ter ao nosso próximo. E só assim, realmente amando a Nosso Senhor e ao próximo, é que poderemos realmente cumprir o Evangelho, porque na verdade é o resumo de toda a lei.
Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos.